João 9. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito estas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: Não é este o mesmo homem que costuma ficar assentado mendigando? Alguns afirmavam: É ele mesmo. Outros comentavam: Apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: Sou eu o homem. Por esse motivo indagaram-lhe: Como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: Onde está ele? Ao que respondeu: Não sei. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos ao homem cego. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar: Ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: Este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: Como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses? E novamente houve divisão entre eles. Uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: Que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhes: Ele é um profeta. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daquele que recebera a visão. Então os interrogaram: É este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Os pais lhes responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado de ele estar vendo agora, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, já tem idade, ele falará de si mesmo. Seus pais responderam desta maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Perguntai a ele, já tem idade. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhes ordenaram: Dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador. Ao que ele retorquiu: Se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego e agora vejo. E novamente lhe indagaram: O que ele te fez? Como abriu teus olhos? O homem lhes respondeu: Eu já o disse, mas vós não credes. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também quereis tornar-vos discípulo dele? Por isso o insultaram e disseram: Tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde vem. O homem questionou: Ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem? E mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Desde o início do mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram: Tu que nasceste repleto de pecados, pretendes nos ensinar? E o excluíram.
Jesus ouviu que o homem havia sido expulso, e quando o encontrou, lhe disse: Acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: Tu o estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: Porventura nós também somos cegos? Afirmou-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não seríeis culpados. Mas uma vez que alegais nós vemos, por esta razão o pecado persiste dentro de vós.